Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Capítulo 1 Azel Kelly adorava uma boa história. No entanto, não tinha uma que pudesse chamar de sua, o que ficou bem claro quando se posicionou novamente atrás do balcão da livraria Rolinho de Canela. O mesmo lugar que ocupava havia 15 anos. Bem, não o tempo todo. Afinal, ia para casa no fim do dia e tudo mais. Ainda assim, a sensação era a mesma. De estar parada no mesmo lugar havia 15 anos. Azel suspirou enquanto reorganizava as pilhas de marcadores de cortesia à sua frente. Era um dia tranquilo, claro e ensolarado, o tipo de dia em que as pessoas aproveitariam para passear ao ar livre, não para explorar as prateleiras de uma livraria. Não que Azel compreendesse aquela escolha. Ela sempre preferia estar entre as prateleiras de uma livraria. Não era como se não amasse estar ali, atrás do mesmo balcão em que estivera desde o seu primeiro turno de trabalho, no final do segundo ano do ensino médio. O problema era que nada mais em sua vida havia mudado. Era o mesmo emprego, a mesma cidade, os mesmos amigos. Na verdade, a única coisa de diferente, além de uma leve dorzinha nas costas quando acordava de manhã, era o nome da livraria, que sua chefe mudava mais ou menos a cada 2 anos. Azel estava literalmente cercada por histórias incríveis, por livros cheios de amor, aventura e vida, mas se sentia empacada. E em 2 meses vou fazer 30 anos, murmurou para si mesma, já que a loja estava vazia. Os 30 anos estavam à espreita, encarando-a de forma ameaçadora. A data, 28 de setembro, estava gravada em sua mente. Azel acreditava que para algumas pessoas, chegar aos 30 significava deixar para trás os dias frenéticos e gloriosos dos 20 anos. Era a época de sossegar, se tornar uma pessoa séria, agir como adulta. Mas o problema de Azel com fazer 30 anos era diferente. Ela havia se esquecido de ter dias frenéticos e gloriosos. Seus 20 anos tinham sido calmos, responsáveis, tediosos. De certa forma, Azel estava na casa dos 30 desde os 15, ou mais próxima dos 70, se perguntassem a Anne, a pessoa responsável por Azel não viver com a cabeça enfiada em um livro. E aquilo nunca havia incomodado Azel. Ela gostava da livraria. Gostava de xícaras de chá de camomila, de dias chuvosos e de fazer palavras cruzadas nas manhãs de domingo. Gostava dessa vida tranquila. Mas naquele momento, com a chegada dos 30 cada vez mais próxima, Azel começara a se perguntar se havia perdido alguma coisa. Talvez tivesse se esquecido de ter algumas experiências. Talvez, por mais surpreendente que pudesse parecer, houvesse mais vida fora dos livros, uma que ela deveria ter experimentado, àquela altura. O sol zombava dela pelas grandes janelas da frente. Azel tinha acabado de montar uma vitrine com sugestões para ler na praia em agosto, mas ela mesma não conseguia se lembrar da última vez que tinha ido à praia com um livro. Sua pele ficava queimada se passasse mais de 10 minutos no sol, o que talvez fosse uma pista do seu problema atual e de uma possível deficiência de vitamina D que ela provavelmente deveria investigar. Azel precisava de uma aventura. E logo. Ou pelo menos de uma boa história para contar na próxima vez que fosse ao pub do Mac para ouvir as últimas teorias de Anne sobre ele e sobre como estava tentando prejudicá-la. Ou para escutar a respeito dos planos de Gianni e Logan de redecorar a casa da fazenda quando ela finalmente decidisse se mudar para lá. Ao menos uma vez, Azel gostaria de chocar as amigas e a si mesma. Ao menos uma vez, Azel gostaria de fazer algo que ninguém estivesse esperando. Mas não naquele momento. Porque naquele momento, seu olhar encontrou um livro torto na seção de romance e ela precisava endireitá-lo. Afinal, aquele era o trabalho dela. Azel foi até a prateleira, lançando uma rápida olhada para a porta só para o caso de alguém estar passando e querer entrar, mas as ruas estavam vazias. Era uma perfeita tarde de fim de verão, e parecia que todos em Druin Harbor estavam na praia,
fazendo trilha ou relaxando na piscina, aproveitando o calor antes que o tempo mudasse. Até Anne tinha dito que o dia estava bonito demais para ficar trancada em algum lugar e havia fechado a confeitaria mais cedo para ir passear em um vinhedo com as irmãs. Azel suspirou, tinha certeza de que ouviria tudo a respeito no dia seguinte, já que não tinha nada para contar, a não ser a emocionante história do livro torto na prateleira. Ela balançou a cabeça. Precisava se animar. E que melhor maneira de fazer isso do que arrumando a livraria? A seção de livros de romance tinha crescido muito nos últimos anos, graças ao lobby do Clube do Livro e de seu amor pelo gênero. Azel ficava vermelha só de olhar para algumas capas, mas se era bom para os negócios, então por ela tudo bem. O livro torto não estava apenas torto, como também no lugar errado, então ela o puxou para fora, evitando contato visual com um homem seminu na capa, e estava prestes a colocá-lo de volta no lugar certo quando percebeu que uma das páginas estava com a ponta dobrada. O que é isso? Murmurou para si mesma. As pessoas não tinham respeito? Nem tinham comprado o livro e já marcavam a página? Ela quase acrescentou: que mundo é esse? Mas nos últimos tempos vinha tentando parar de agir como uma senhorinha, então se limitou a pensar. Azel abriu a página marcada e encontrou uma frase destacada com um marcador. Uma frase destacada em um de seus livros. Aquilo era inaceitável. Inacreditável. Alguém tinha simplesmente entrado ali e danificado um dos livros dela, e nem se dera ao trabalho de comprá-lo. Azel teria continuado a esbravejar mentalmente pelo resto do dia se a frase destacada não tivesse chamado a sua atenção. Não era particularmente boa. Não era concisa ou profunda. Mas era como se o livro, ou quem havia destacado a frase, estivesse falando diretamente com ela. Se quiser uma aventura, senhorita, venha comigo. Azel quase deixou o livro cair no chão. Então olhou ao redor, quase esperando que alguém estivesse observando a cena e rindo dela. Com certeza aquilo era uma espécie de pegadinha. Mas de quem? E quem poderia saber que era nisso que Azel estivera pensando o dia todo? A livraria ainda estava vazia. É claro que estava. Aquilo era só uma estranha coincidência. Azel voltou os olhos para a prateleira. Nenhum outro livro estava fora do lugar. Só aquele. O livro que ela continuava a segurar com firmeza. Havia um pirata na capa, a camisa aberta pelo vento marinho aparentemente forte, que também jogava o cabelo dele para trás. O título era Cativa do Amor. Azel teve a estranha e repentina vontade de se enroscar em um canto e ler a história do início ao fim, mas estava no trabalho, e aquele livro parecia perigoso. O tipo de coisa que ela certamente não queria ler no trabalho. É que aquele homem fictício, passava a forte impressão de que poderia de fato levá-la em uma aventura. Azel releu mais uma vez a frase marcada, como se isso pudesse ajudá-la a resolver o mistério de quem a destacara e deixará o livro torto na prateleira. Estava tão imersa nos próprios pensamentos que não ouviu a porta da loja ser aberta, até uma voz baixa ressoar juntinho ao seu ouvido. O que você tá lendo? Azel jogou o livro do outro lado da loja, e ele aterrissou com um baque no canto de leitura perto da janela. Ela se virou e viu Noah Barnett encarando-a com um sorriso. Noah, dono, operador da única empresa de turismo de pesca de Druin Harbor. Noah, que tinha aparecido na cidade alguns anos antes, rapidamente se tornado amigo de Logan e passado a orbitar a vida de Azel como um satélite sexy. Ela balançou a cabeça. Só porque todas as mulheres e pelo menos metade dos homens da cidade achavam Noah atraente, não significava que ela se deixaria envolver por seus encantos. É tão bom assim? Comentou ele com um sorriso preguiçoso. Caramba, o cara era charmoso. Na verdade, charmoso o bastante para que suas proezas amorosas com as turistas fossem praticamente lendárias. Portanto, o fato de ele continuar rondando a livraria em que Azel trabalhava ainda era um mistério para ela. Você me assustou. Isso é óbvio. O coração de Azel estava disparado, e apenas em parte porque ela havia sido flagrada lendo cenas picantes durante o horário de trabalho. A outra razão era porque Noah estava sorrindo para ela daquele jeito de novo. Azel não conseguia entender aquilo direito. Noah era definitivamente muito bonito, isso ela conseguia admitir. E definitivamente não era o tipo dela. Azel também sabia que não era o tipo dele, ainda mais porque ela morava em Druin Harbor. Por isso, achava curioso que Noah estivesse sempre sorrindo para ela como se soubesse de algo que Azel não sabia. Ele dizia que ele estava bem afim dela, mas Azel achava aquilo um absurdo. Ninguém, nem mesmo seus poucos ex-namorados, tinham ficado bem afim dela. Azel era bonitinha. Sabia disso. Bonitinha como um coala cochilando em uma árvore. Não bonitinha do tipo quero levar você pra cama. E tudo bem.
Ela já havia se conformado com isso. Mas Noah ainda estava encarando-a daquele jeito. Azel se virou e foi pegar o livro, mantendo a capa cuidadosamente escondida junto ao peito. Você precisa de alguma coisa? Perguntou, ignorando o modo como Noah estava encostado casualmente no balcão, observando-a caminhar de volta. Talvez? Talvez? Eu só. O olhar dele se desviou do rosto dela para as prateleiras por um segundo. Aquela era uma típica visita de Noah. Ele aparecia mais ou menos a cada 2 semanas para pegar um livro, mas nunca parecia saber o que estava procurando. Anne dizia que aquela era uma prova de que ele estava afim de Azel, mas ela não acreditava muito nisso. Anne também dizia que Noah precisaria abaixar as calças no meio da loja para a amiga por fim se convencer, mas Azel torcia muito para que aquilo não acontecesse. Eu só preciso de alguma coisa nova para ler. Ele cruzou os braços, flexionando os antebraços. O clima mais quente o fazia usar menos roupas e no momento, todas as tatuagens de Noah estavam à mostra. Azel sentiu o rosto enrubescer ao ver a sereia seminua enrolada no bíceps esquerdo dele. Aquele era um homem com histórias para contar, tantas que as havia marcado no corpo. Azel pigarreou. Você gostou do último livro que eu recomendei? A Curse of Blood and Wolves. Noah assentiu, o cabelo ruivo cintilando na luz do fim da tarde. Sim, eu adorei. Ótimo. Acabamos de receber o 2º livro da série. Vou lá pegar. Azel pretendia fazer aquilo sozinha, mas Noah a seguiu pelo corredor da seção de fantasia, levando junto seu cheiro inebriante de sol e sal. Azel nunca havia reparado no cheiro de um homem antes. Anne encararia aquilo como uma prova de que Azel estava afim de Noah. O que seria uma conclusão? Boba? Sem sentido? Arriscada. Tá aqui. Noah estava perto demais quando ela se virou, e Azel quase deu de cara com o peitoral largo dele. Opa! Desculpa. Os 2 livros caíram no chão e Azel se apressou para tentar pegá-los, mas Noah foi mais rápido e já estava com a capa do pirata seminu nas mãos antes que ela pudesse agarrá-lo de volta. Cativa do amor? Perguntou ele com uma sobrancelha erguida. Os 2 estavam agachados no corredor, perto demais para Azel conseguir evitar o olhar dele. Não é meu. Quer dizer, eu não estava lendo. Só estava colocando de volta na estante. Noah sorriu. Parece bom. Ele abriu na página que estava com a ponta dobrada e comentou. Achei que você não estava lendo. Bem. O olhar de Noah encontrou a frase destacada. Se quiser uma aventura, senhorita, venha comigo. Ah não, aquela frase lida na voz profunda de Noah estava provocando reações estranhas nela, reações indecentes. O que estava acontecendo com ela naquele dia? Azel balançou a cabeça. Eu só estava colocando de volta na estante e repetiu, enquanto pegava o exemplar dele e se levantava antes que Noah pudesse ler mais e piorar ainda mais a situação. Mas alguém marcou o livro, comentou ele se levantando e ficando bem mais alto do que ela. Por que aquele homem tinha que ser tão grande e tão cheiroso? Noah estava deixando desconcertada e Azel não gostava daquilo. Eu sei. Então alguém marcou e colocou de volta na prateleira? Isso. Que estranho. Eu sei. E a pessoa nem devolveu o livro ao lugar certo. Azel passou por ele, evitando encostar naquele corpo grande e cheiroso, e voltou para a relativa segurança da frente da loja. Noah seguiu, quase como se quisessem que você o encontrasse. Azel parou e se virou para encará-lo. Eles quase colidiram de novo, mas Noah parou a tempo. Por que você acha isso? Não sei. Só acho que parece uma pista ou coisa parecida. Uma pista? Azel semicerrou os olhos. Noah, você tá zoando com a minha cara? Zoando com a sua cara? Ele parecia mesmo confuso, mas Azel não acreditou. Você mexeu com os meus livros para fazer alguma brincadeirinha boba? Se fez isso, vai ter que pagar. Ela gesticulou com o livro na frente de Noah, que ergueu as sobrancelhas. É claro que não. Eu não faria uma coisa dessas com você. E certamente não faria uma coisa dessas com os seus livros. Ele fez um X sobre o peito. Eu juro. Palavra de pescador. Foi a vez de Azel levantar uma sobrancelha. Palavra de pescador? Acho que isso não existe. Bem, agora existe. Mas ainda acho que pode ser uma pista. Por que alguém deixaria uma pista para mim? Noah voltou a dar de ombros, mas um brilho de empolgação iluminou os olhos castanho claros. Como um convite para uma aventura, eu acho. Uma aventura. Noah sorriu, o coração de Azel acelerou. O livro em suas mãos a chamava. Talvez fosse mesmo uma pista. No mínimo, renderia uma boa história. Capítulo 2. Asterisco, asterisco, asterisco. Noah estava afim de Azel Kelly. Aquilo surpreendia quase tanto quanto parecia surpreendê-la, mas era verdade.
Ela não era como as outras mulheres com quem ele tinha ficado. Bastava olhar para Azel naquele dia, por exemplo. Com a camisa de botão larga enfiada na calça de cintura alta, várias delicadas correntezinhas douradas no pescoço e um par de sapatilhas fofas, ela parecia bem. Ela parecia boa demais para ele. Inteligente e sofisticada. Isso sem falar daquela nuvem de cachos macios ao redor do rosto dela, ou do jeito encantador com o qual Azel ficava empurrando os óculos para cima, como estava fazendo naquele instante, enquanto o encarava como se ele fosse um alienígena. Ele estava afim dela. Tipo, muito afim. O que não tinha acontecido com ele desde bem nunca. Noah gostava de mulheres. Muito. E pelo menos até aquele momento, sempre estivera rodeado delas. Mas nunca havia se sentido daquele jeito. O que era uma pena, porque tinha quase certeza de que Azel não se sentia da mesma forma. Ela sempre o olhava como se não conseguisse entendê-lo direito. Como estava fazendo naquele exato segundo. Pelo menos a sensação era recíproca. Noah não sabia o que fazer para ser mais óbvio em relação aos seus sentimentos. Ele aparecia na livraria a cada 2 semanas e usava todo o seu charme e todas as estratégias de flerte que conhecia para tentar conquistá-la, mas não parecia estar funcionando. Por outro lado, Noah talvez tivesse lido mais livros nos últimos meses do que em toda a sua vida, o que era um bônus. Ele provavelmente deveria ser mais direto e chamá-la para sair ou alguma coisa assim. Afinal, aquilo tinha funcionado para Logan. Ele e Gianni estavam tão felizes juntos que chegava a ser enjoativo. Mas no caso dele era diferente. Azel era diferente. E Noah estava em território desconhecido. Uma aventura? Perguntou Azel, arrancando-o da espiral de pensamentos a respeito da fofura dela e de sua própria falta de jeito. Isso. Sei lá. Talvez alguém esteja deixando pistas para você, como uma caça ao tesouro ou algo assim. Azel franziu a testa e um pequeno vinco se formou entre as sobrancelhas. Parece improvável. Talvez. Mas coisas improváveis acontecem o tempo todo. Como você aceitar sair comigo um dia desses? Ele quase disse aquilo, quase a convidou, mas Azel logo voltou para trás do balcão para registrar a venda do novo livro. É só isso? Sim. Só isso. O total é R$21,95, por favor. Aquilo com certeza não era tudo o que ele queria, mas Noah lhe entregou o cartão de crédito. Não havia a menor possibilidade de aquela mulher inteligente e encantadora querer sair com ele. Havia um motivo para Noah ficar com garotas que estavam na cidade apenas para passar o verão, turistas e encontros de uma noite. Ele era bom para ser uma diversão, uma aventura. Não para garotas sérias como Azel Kelly. Ela lhe entregou o livro e os dedos dele se esbarraram. Azel sustentou o olhar de Noah por um breve instante, e naquele momento ele quase conseguiu acreditar que ela sentia a mesma faísca. Mas Azel logo desviou a atenção e se despediu dele rumando para a porta. Garotas como Azel Kelly não eram para ele. Ele era inteligente o bastante para saber aquilo. Noah saiu da livraria e mergulhou no calor do dia. Era o primeiro dia ensolarado depois de um julho chuvoso, e a cidade tinha voltado ao modo verão. O verão na Nova Inglaterra era curto. Se as pessoas não mergulhassem de cabeça, acabariam não aproveitando. Embora fosse agosto, a maioria das lojas da rua principal da cidade ainda estava com as decorações de 4 de julho, faixas e bandeiras vermelhas, brancas e azuis. O verão sempre fora a estação favorita de Noah. Verão significava praia, sorvete sem fim e férias. Liberdade. Ele nunca fora bom na escola. Era tempo demais sentado. E Noah nunca tinha sido bom em ficar sentado. Ou em passar muito tempo em um só lugar. Depois que saiu da casa dos pais, não havia passado mais de 1 ou 2 meses no mesmo lugar, arrumando as coisas, indo embora assim que ficava entediado. Mas algo em Druin Harbor o deixará com vontade de ficar, ao menos por enquanto. Noah pensou em dar uma parada no café Pumpkin Spice para tomar um chá gelado, mas estava exausto e só queria chegar em casa e tirar um cochilo. A primeira saída de barco do dia o obrigara a acordar às 4. E ele havia passado a manhã ensinando um grupo de playboys da cidade a pescar. Infelizmente, a maior parte dos rendimentos de Noah vinha de caras que não sabiam nada sobre mar, barcos ou peixes, e era a função dele levar aqueles caras em um passeio e fazer com que fossem embora achando que entendiam de tudo. A verdade era que Noah fazia a maior parte do trabalho, se certificava de que os peixes fossem pescados, limpos e embalados para serem levados para casa, enquanto os caras ficavam bêbados. Mas pagava as contas, e ele podia estar sempre no mar, então não era um mau negócio. E era melhor do que assumir o império de frutos do mar da família em North Shore. De qualquer forma, as irmãs eram muito melhores em administrar os negócios. Ele não precisava estar por perto para saber que era verdade.
mesmo que ainda se sentisse culpado por ter ido embora. Mas tinha menos a ver com os negócios e mais com as pessoas. Noah também sabia disso, só não queria lidar com a situação. Ele não levava jeito para administrar um negócio, ao menos não um tão grande. Ao longo dos anos, seus pais tinham transformado o pequeno comércio de pesca em uma empresa multimilionária, que fornecia frutos do mar para centenas de restaurantes em todo o país. Depois que os pais dele se aposentaram, as irmãs mais velhas tinham assumido como CEO e CFO, e Noah fugira. Ele enxugou o suor da testa enquanto caminhava, sendo tomado pela já conhecida onda de culpa e vergonha. Chega uma hora em que a pessoa já decepcionou tanto a própria família que o melhor a fazer é cair fora. E Noah tinha atingido a sua cota bem cedo na vida. Além disso, ele conseguia lidar com os pequenos passeios de pesca. Podia agendá-los e executá-los sozinho. E aquilo significava que ninguém iria se decepcionar quando o empreendimento inevitavelmente afundasse. Era muito mais simples assim. Noah continuou caminhando pela cidade, pensando que provavelmente deveria ligar para as irmãs. Também estava pensando em Azel e em quantos passeios havia agendado para o resto da semana, deixando a mente pular de um assunto para outro enquanto andava, aos poucos deixando de lado as lembranças dos erros do passado. Quando avistou a casa, os pensamentos de Noah voltaram para Azel e para aquele livro que ela estava lendo. Será que ela gostava de caras com barcos? Porque por acaso ele era um cara com um barco. No fim das contas, talvez devesse sim convidá-la para sair. Noah começou a descer a costa rochosa. Antes havia uma trilha da estrada até a praia, mas havia se desgastado ao longo dos anos. Por isso era preciso escalar algumas pedras grandes e pedaços de concreto para chegar à areia. Mas Noah não se importava. A praia a alguns quilômetros da estrada tinha um acesso muito melhor e deveria estar lotada em um dia como aquele, mas ali estava tranquilo. Ele tirou os sapatos quando chegou e cravou os pés na areia, se acalmando na mesma hora. Quando desembarcar em Druin Harbor alguns anos antes, Noah viverá no barco por um tempo até encontrar antigas cabanas de pescadores em um trecho esquecido da praia. Ele teve certeza de que se alguém as reformasse, elas seriam excelentes propriedades para aluguel de temporada. E foi exatamente o que ele começou a fazer com uma delas, como um pequeno projeto paralelo, cerca de um ano antes. Meio que esperando que alguém aparecesse e dissesse que ele não podia fazer aquilo. Mas até o momento ninguém falará nada. Então ele passará a acampar ali em segredo. Ainda ficava a maior parte do tempo no apartamento acima do pub do Mac, e até onde os moradores curiosos da cidade sabiam, aquele apartamento era o seu lar. Algum dia, Noah contaria sua ideia ao prefeito Kelly e tentaria comprar aquelas cabanas velhas. Talvez. Ou talvez fosse só uma ideia idiota. Afinal, não seria a primeira. Ou talvez ele fosse preso por ocupação ilegal. Não fazia ideia. Mas por ora, gostava dali. Noah abriu a porta da cabana e entrou no interior fresco. A brisa do mar que vinha das janelas da frente mantinha a temperatura agradável mesmo em dias quentes como aquele. Seria preciso um isolamento melhor se alguém quisesse ficar ali durante o inverno, mas Noah já havia consertado o telhado e colocado um novo piso. Felizmente passará a infância seguindo o avô para todo lado, fazendo 1 milhão de perguntas. E todos os truques e dicas enfim tinham sido úteis. A casa devia ter cerca de 40 metros quadrados, mas contava com uma cozinha e uma cama queen size, e um banheiro com encanamento questionável, mais velho do que Noah. Ele jogou o livro novo na cama e pegou uma cerveja gelada dentro da caixa térmica que mantinha na cozinha. Eletricidade era outra questão, além do encanamento, que não havia conseguido resolver sozinho, por isso ainda estava se virando como dava. Mas era tão tranquilo ali que ele não se importava. O som das ondas quebrando preenchia a cabana e Noah sabia que dormiria antes mesmo de abrir o livro. Ele se esticou no colchão que estava usando como cama e tomou um gole da bebida, deixando Azel invadir seus pensamentos novamente. O que ela pensaria a respeito daquela cabana e da ideia dele? Será que acharia tudo um absurdo? Noah não teve muito tempo para pensar nisso antes de adormecer e sonhar que capturava certa livreira e a levava embora em seu barco. Capítulo 3 Outro livro torto na prateleira, e virado para trás. Azel se recusava a olhar para ele. Não era nada demais. Era apenas um livro que algum cliente tinha guardado de qualquer jeito. Acontecia o tempo todo. Alex cuidaria daquilo mais tarde quando chegasse para seu turno. Azel tinha coisas mais importantes a fazer, como encomendar os exemplares do mês seguinte e agendar os eventos de setembro com autores. Afinal, ela era gerente de operações.
Poderia deixar a arrumação para Alex ou Lindsay, ou para a assistente recém-contratada que ia aos domingos, ou para literalmente qualquer outra pessoa, menos ela. Inferno! Estava olhando para o livro de novo. Fazia 2 dias desde o incidente do livro torto, e Azel tinha oficialmente decidido que era só uma coincidência estranha que com certeza não tinha nada a ver com ela e não voltaria a acontecer. Mas ali estava. De novo. Alguém estava pregando uma peça nela. De repente a lembrança do momento em que Noah ficara todo animado, achando que talvez fosse uma pista, passou por sua mente. Ela descartara a ideia na mesma hora, sem nem sequer pensar a respeito. Ele tinha ficado tão decepcionado que seu rosto bonito se fechará. Azel se sentirá mal com aquilo, mas pistas, sério? Era absurdo demais. E só porque tinha se deixado levar pelos próprios pensamentos, e então Noah entrará com aquela beleza desconcertante. Não significava que mensagens secretas haviam começado a surgir em seus livros do nada, porque aquilo seria loucura. Azel tamborilou com os dedos no balcão. Mais um dia sem movimento. As pessoas não liam no verão? Ela endireitou os marcadores já organizados e tomou um gole de chá. Inferno! Azel marchou até a seção de romance para ajeitar o livro e quem sabe até esbravejar com ele, porque estava a fim de bancar a louca naquele dia. Tirou-o da estante e encontrou uma página com o cantinho dobrado, assim como no outro. Não poderia colocá-lo de volta na prateleira se também estivesse com algum trecho destacado. Não venderia um livro danificado. Tinha que checar. Os mirtilos explodiram em sua boca, ácidos e de sabor intenso. Tinham gosto de verão e de novos começos. Azel foi imediatamente transportada de volta à época em que colhia mirtilos quando era criança, a doce explosão das frutas em sua língua, a forma como inspecionava os arbustos em busca de frutos maduros e ao sorvete que o pai comprava para ela no caminho para casa. Ela fechou os olhos e se encostou na prateleira. Quando tinha sido a última vez que colhera mirtilos? Cochilando no trabalho? Azel abriu os olhos ao som da voz provocadora de Anne. Precisava parar de ser flagrada fazendo coisas estranhas na sessão de romance. Ela empurrou o maldito livro de volta para a prateleira e se virou para cumprimentar as amigas. Não, é claro que não. Trouxemos almoço para você, disse Anne, já se sentando em sua cadeira favorita perto da janela. E um chá gelado. Gianni estendeu a bebida e Azel aceitou feliz pela distração. Obrigada. Tá tudo bem? Perguntou Anne, o rabo de cavalo loiro caindo por cima do ombro quando ela inclinou a cabeça para examinar Azel. Elas eram amigas desde que a família de Azel se mudará para a cidade, quando ela estava no 9º ano, e Anne a conhecia bem demais. Sim, tudo ótimo. Azel pegou a outra metade do sanduíche de Anne e se sentou em frente a ela, tirou os sapatos e enfiou os pés debaixo do corpo. Normalmente teria insistido para que comessem na sala dos fundos, mas a loja estava vazia, então não fazia diferença. Tem certeza? Você tá meio esquisita. Você tá meio esquisita. Anne mostrou a língua e Gianni riu. O calor sempre deixa ela mal-humorada, sussurrou Anne para Gianni, como se Azel não pudesse ouvi-la. O calor não me deixa mal-humorada. Eu só não curto muito. Azel odeia sol. Parece uma vampira. Não pareço não. Só prefiro ficar em casa. Eu sou uma daquelas gatas que não saem para a rua. Gianni riu de novo, o olhar indo rapidamente de uma amiga para outra. Bem, já que você é uma gata caseira, talvez não queira vir, mas convenci o Logan a acender uma fogueira enorme hoje à noite. Uma fogueira enorme? Ou uma pequenininha, sei lá. Mas vamos ter s'mores. E bebida? Perguntou Anne. E bebida. Ótimo, tô dentro. E você, gatinha caseira? Acha que consegue ficar ao ar livre por algumas horas para se divertir com seus amigos? Anne estava só brincando, mas suas palavras a atingiram em cheio. As amigas de Azel achavam mesmo que ela não conseguia tolerar nem uma reuniãozinha ao redor de uma fogueira? Ela respondeu carrancuda. É claro que consigo. Perfeito. Gianni bateu palmas empolgada, e Azel se deu conta do que encontraria por lá: mosquitos, fumaça e sujeira. E provavelmente Noah, afinal, ele era amigo de Logan. Ela sentiu um frio na barriga preocupante quando pensou no pescador. Inferno. Tarde demais para voltar atrás. Gianni já estava guardando o resto do sanduíche e saindo apressada. Tenho que ir, deixei Crystal sozinha na correria da hora do almoço, mas vejo vocês mais tarde. Lá pelas 8. Azel assentiu meio desanimada antes de voltar a encontrar o olhar de Anne. A melhor amiga levantou uma sobrancelha loira. Você tem certeza de que tá bem? Azel soltou um longo suspiro. Ela não estava bem. Estava tendo uma espécie de crise de meia-idade. Ou crise dos 30. Aquilo existia?
De qualquer forma, estava considerando a hipótese de sair em uma caça ao tesouro, inspirada por uma pessoa que danificava livros pela cidade, só para ter a sensação de que fez algo interessante antes de seu 30º aniversário. Nada daquilo se parecia com estar bem, mas Azel ainda não queria contar para Anne. Eu tô bem. Sou um pouco preocupada com o movimento da loja. Anne olhou ao redor do estabelecimento vazio. Eu não me preocuparia muito, Aze. As pessoas só estão um pouco animadas depois desse julho longo e chuvoso. Os clientes vão voltar. Azel assentiu. É verdade, você tá certa. Anne sorriu e passou um biscoito recém-assado para a amiga. Uma oferta de paz. Elas terminaram de comer em um silêncio confortável, mas a atenção de Azel continuava a voltar para o livro que encontrara torto na estante, para os mirtilos e para o resto do verão que se estendia à sua frente, nebuloso, quente e cheio de possibilidades. Azel já havia sido picada por nada menos do que 15 mosquitos e não importava onde se sentasse ao redor do fogo, a fumaça parecia soprar no seu rosto. Ela segurava uma cerveja morna em uma das mãos e um S-mor queimado na outra. Estava fingindo estar se divertindo. Não estava se divertindo. E Noah tinha acabado de chegar, todo bronzeado e cheio de sardas, o que fez Azel voltar a sentir aquele frio na barriga esquisito. Oi, pessoal! Ele os cumprimentou com um aceno e todos disseram oi. Azel estava entre Anne e Jacob do Clube do Livro, os dois sentados em cadeiras dobráveis, enquanto ela acabará em uma cadeira velha da cozinha que tinha certeza de que iria quebrar a qualquer momento. George da confeitaria também estava ali de pé com uma cerveja na mão, enquanto tostava um marshmallow. Isabel, a outra amiga de Gianni do Clube do Livro, tinha se afastado do grupo para ligar para casa e se certificar de que as crianças já estavam dormindo. Todos pareciam felizes e relaxados. Ninguém mais dava a impressão de estar sendo comido vivo. Logan cuidava do fogo com mais concentração do que Azel achava necessário, mas até ele parecia estar aproveitando. Anne estava certa. O verão deixava Azel mal-humorada. Oi, Noah. Cumprimentou Gianni com um abraço antes que ele pegasse uma cerveja do cooler e se juntasse ao resto do grupo. Estou tão feliz por você ter vindo. Ah, sim, claro. Eu faria praticamente qualquer coisa por um S-mor. Azel pensou que estava protegida pelas sombras, mas de alguma forma o olhar de Noah encontrou o dela e sua boca se curvou naquele sorriso enigmático. Ela desviou os olhos e se concentrou no S-mor em sua mão, que estava muito gostoso, apesar do sabor carbonizado. Quando Azel voltou a levantar a cabeça, viu que Noah a observava lamber o marshmallow dos dedos. Ei, Noah, eu queria te perguntar uma coisa. Felizmente a voz de Anne desviou a atenção dele dos dedos de Azel, porque ela estava prestes a ficar tão derretida quanto o marshmallow. Sim. Ele levantou uma sobrancelha e sorriu daquele jeito que ele sempre fazia quando estava se divertindo com alguma coisa. Azel fixou os olhos nos dedos grudentos. Como é que você nunca fica fedendo? Jacob soltou uma gargalhada. Que tipo de pergunta é essa, Anne? O homem passa o dia todo em um barco de pesca fedorento e eu nunca senti cheiro de peixe nele. Então você tá acusando o Noah de mentir sobre o que ele faz o dia todo? Perguntou Jacob, dando um gole na cerveja. Anne deu de ombros. Não sei, não, acho meio suspeito. Noah riu. Tomar banho funciona que é uma maravilha. Anne semicerrou os olhos, examinando-o com atenção. Você deve usar um sabonete bem poderoso. Eu esfrego com vontade. Ele piscou para ela e Anne riu. Na verdade, todo mundo estava rindo. Menos Azel, que se esforçava para não imaginar Noah sem roupa e ensaboado se esfregando no chuveiro. O que eu perdi? Perguntou Isabel, voltando para o círculo iluminado pelo fogo. Estamos só discutindo os hábitos de higiene do Noah. Anne indicou Noah com a garrafa de cerveja e ele estendeu os braços como se quisesse deixar Isabel admirar sua limpeza. Ela não pareceu impressionada, o que era estranho, porque Azel podia jurar que o calor do fogo aumentava quando os bíceps de Noah se flexionavam contra as mangas da camiseta. Uau, essa é minha primeira noite longe das crianças em meses, vamos mesmo falar sobre como Noah toma banho. Eu também voto por uma mudança de assunto, murmurou Logan, se levantando da sua posição agachada perto do fogo. Gianni deu um beijo no rosto dele. Que tal escolhermos o livro para gosto? Jacob entrou na conversa. Logan resmungou. Vamos passar de Noah no chuveiro para livros hot? Gianni riu. Sim, precisamos de algum livro com cara de verão. Já sei, piratas. Os olhos de Isabel cintilaram com a ideia. Azel estava lendo um livro interessante de piratas outro dia. Noah encontrou o olhar de Azel com um sorriso brincalhão. Eu não estava lendo. Estava recolocando na estante. Ele deu de ombros.
Parecia bom. Qual era? Jacob se inclinou para a frente, interessado no livro Hot de pirata. Noah ainda a encarava, e outro mosquito pousou na coxa dela. Que nova versão do inferno era aquela? Amante sequestrada. Ou não, não era isso. Presa? Agarrada? Amarrada pelo pirata? Ai, meu Deus! Se Noah dissesse mais uma palavra a respeito daquele livro ou de ser amarrada por piratas, Azel acabaria espetando-o com o palito de marshmallow que tinha nas mãos. Era cativa do amor, resmungou, feliz pela penumbra que escondia seu rosto corado. Parece perfeito. Gianni bateu palmas. Aposto que piratas fedem muito. Jacob estendeu a mão por cima de Azel para dar um tapa no braço de Anne. Não estraga os piratas sensuais. Noah ainda estava com os olhos fixos em Azel enquanto o resto do grupo discutia sobre os hábitos higiênicos dos piratas. Ele a fitava como se soubesse que ela tinha levado aquele livro para casa e lido inteirinho, e que o pirata que imaginara não se parecia em nada com o da capa. Eu preciso. Azel se levantou rápido demais, fazendo a cadeira tombar. Ir ao banheiro. Você não precisava anunciar isso para todo mundo. Só toma cuidado no caminho. Tá ficando escuro e os bobs estão soltos de novo, alertou Gianni, com um sorriso preocupado. Tá, pode deixar. Sem problema. Azel se afastou da área iluminada ao redor do fogo e das risadas dos amigos, apressada. O sol havia baixado o bastante para que longas sombras escondessem as depressões e buracos do terreno por onde ela caminhava. Que maravilha, vou quebrar um tornozelo ou ser atacada pelos bobs, os bodes do Logan. Ela conhecia muito bem o caminho até a casa dos avós de Logan e conseguia fazer aquilo no escuro. Frequentava o local havia anos. Mas, no estado em que se encontrava, não ficaria surpresa se acabasse em uma vala. Ou pior, bicada até a morte pelas preciosas galinhas do amigo. Azel estremeceu e apertou o passo. Ela nem precisava ir ao banheiro, mas com certeza precisava se afastar de pescadores cheirosos e de mosquitos sanguinários, então aquela parecerá uma boa ideia. Azel entrou na casa e encontrou a vovó Estelle e o vovô Henry cochilando diante da TV na sala de estar. Eles acordaram assustados quando ela entrou. Azel Kelly, é você? Sou eu, vovó. Tudo bem? Ah, sim. Ainda tem comida na panela, se você estiver com fome. Ninguém quer aquilo, meu bem, disse Henry, com uma palmadinha afetuosa na perna da esposa, e Estelle o fuzilou com o olhar. Azel sorriu. Foi como se tivesse voltado ao ensino médio, quando ia direto da escola para a casa de Logan. Os dois tinham se adotado como irmãos havia muito tempo, já que ambos eram filhos únicos. Estou empanturrada de S. Morris. Só vim usar o banheiro. Tá certo, meu bem. Me avise se precisar de alguma coisa. Azel assentiu e seguiu pelo corredor até o pequeno banheiro ao lado da cozinha. Ainda tinha o mesmo papel de parede desbotado, o mesmo piso de cerâmica azul. Ela olhou no espelho e encontrou o mesmo reflexo que via quando estava no ensino médio. Bem, talvez um pouco diferente. Um pouco mais velha. Mas se sentia a mesma Azel de sempre. Era possível ter lembranças de coisas que você nunca fez? De pé no banheiro do amigo, Azel não conseguia evitar se lembrar de tudo que não tinha feito. Como o fato de nunca ter matado aula porque ficava preocupada com a possibilidade de perder alguma matéria importante. Ou de só ter ficado bêbada no ensino médio uma vez, ali mesmo na fazenda, e de ter se sentido tão culpada que havia confessado para a vovó Estelle. Ela também tinha continuado a morar em casa durante a faculdade. Não frequentara boates, nunca dormira com um desconhecido, jamais tinha sido presa. Tá certo, talvez fosse bom nunca ter sido presa, mas a questão era que nunca havia sido imprudente, nem um pouquinho. De um modo geral, Azel gostava de si mesma, gostava da vida que levava, mas não conseguia ignorar a sensação de que estava faltando alguma coisa, que todos aqueles vácuos em suas lembranças estavam se transformando em algo parecido com arrependimentos. Arrependimentos que Azel não queria carregar para os 30 anos. Sua mente retornou para os sorrisos de Noah, para aqueles livros tortos na estante e para os mirtilos que fazia tempo que não colhia. Talvez não precisasse ser presa. Talvez pudesse aproveitar os 2 meses seguintes para se divertir. Poderia se divertir, certo? Era para isso que servia o verão, não era? As tábuas do piso rangeram quando ela passou pela cozinha e pegou, em cima da mesa, o vinho que Gianni tinha se esquecido de levar para fora. Diversão. Aventura. Um pouquinho de imprudência. Ela poderia fazer aquilo. E começaria naquela noite mesmo. Azel saiu pela porta lateral, a que levava ao jardim particular do vovô Henry, e deu de cara com algo inesperado. Arbustos de mirtilo. Tinha se esquecido completamente que havia pés de mirtilo na fazenda de Logan.
Ela ficou parada ali na beirada do jardim, a escuridão se infiltrando nas bordas do céu, e sentiu cada dia da idade que tinha. Não estava mais no ensino médio nem na faculdade. Não podia voltar e mudar o passado, e a verdade era que não queria fazer aquilo. Mas nos meses até seu aniversário, Azel queria se desafiar e se soltar. Ser jovem e divertida e ter 20 e poucos anos antes que fosse tarde demais. Talvez tivesse inalado muita fumaça da fogueira, mas o fato de ter acabado exatamente onde os livros tortos na estante haviam indicado parecia um sinal forte demais para ser ignorado. Os livros eram a chave para a sua aventura. Era a hora de começar a prestar atenção neles. Capítulo 4. Asterisco, asterisco, asterisco. Noah encontrou Azel ligeiramente bêbada no jardinzinho. O ar cheirava a terra e fumaça. Já havia escurecido, e Azel estava sentada na beira do jardim segurando uma garrafa de vinho pela metade. Ei, ficamos preocupados com você. Achamos que poderia ter sido devorada pelos bodes. Azel levantou os olhos para ele. Tava no livro. Talvez ela estivesse mais bêbada do que ele havia imaginado. O que estava no livro? Você tem certeza de que tá bem? Quer que eu chame a Anne? Azel franziu o nariz e puxou Noah para baixo para mais perto dela. Apareceu outro livro. Ela o encarava como se ele devesse saber do que ela estava falando, mas Noah com certeza não sabia e, para ser sincero, naquele momento só conseguia pensar em como Azel estava próxima, como era cheirosa, e que ela estava usando um short, e ele nunca vira de short, e as pernas dela eram lindas e macias e... Outra pista. Azel voltou a falar com a voz baixa como se fosse um segredo. Noah queria ter segredos com Azel Kelly. Achei mais um livro com uma pista. As pistas. Isso. Ela sentiu e seus cachos balançaram ao redor dos ombros. Essa última pista falava de comer mirtilos, e olha só. Azel levantou as folhas de uma planta próxima e expôs a fruta fresca. Mirtilos. Seu tom era baixo, sussurrado, como se as frutinhas guardassem algum tipo de resposta para ela. Que legal. Não foi a melhor resposta, mas Azel assentiu novamente e colheu uma das frutinhas. Eles também são muito gostosos. Ela levou a fruta aos lábios e a colocou na boca. E então o mundo de Noah parou. A única coisa que existia naquele momento era a boca de Azel, o suspiro baixinho de prazer que ela deixou escapar e os vagalumes cintilando ao redor da cabeça dela. Azel manteve os olhos fechados enquanto comia as frutinhas, e Noah continuou a fitá-la maravilhado. Qualquer um que não percebesse que aquela mulher era gostosa demais não enxergava um palmo à frente do nariz. Quer um? Perguntou ela, voltando a abrir os olhos. Azel pegou mais alguns mirtilos e colocou na palma da mão dele, toda cuidadosa. Obrigado. A palavra saiu num tom agudo e Noah pigarreou. Toma. Azel passou o vinho para ele, que tomou um longo gole antes de comer as frutas. Era uma mistura ácida e doce ao mesmo tempo, um sabor de verão. Azel sorriu para Noah. Ele se sentiu zonzo. Acho que preciso da sua ajuda. O que você quiser. Tudo bem. Ela empurrou os óculos mais para cima no nariz. Preciso de ajuda com o meu verão, quer dizer, preciso de ajuda para me divertir. Você precisa de ajuda para se divertir? Uma aventura. Azel fez um gesto amplo com a mão indicando, tudo? Quero seguir as pistas, se tiver mais, e quero só, sei lá, quero ser imprudente. Passei a vida inteira tentando não me arriscar e agora quero, aventura, emoção. Quero uma boa história para contar em uma mesa de bar. E você quer que eu te ajude? Azel deu de ombros, desviando o olhar. Você parece bom nisso. Em diversão, em aventuras de verão. É isso que você faz, certo? Você tá me contratando? Não. Ela regalou os olhos. Não, não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, estou me enrolando toda. Só achei que, sei lá, você pareceu tão animado com as pistas e é mais bem, mais interessante do que qualquer outra pessoa que eu conheço, e achei que talvez quisesse me ajudar. Desculpa, eu não deveria ter falado nada. Azel. Sim, é claro que eu vou te ajudar. Parte dele desejava que aquela ajuda incluísse algo mais que diversão imprudente? Óbvio, mas Noah reconhecia seus pontos fortes. Vai mesmo? Claro, vou adorar te ajudar com as pistas dos livros. Os olhos dela cintilaram. Ele deixará Azel Kelly feliz. Noah não teve nem tempo de saborear aquele pensamento porque a boca de Azel colidiu com a dele antes que percebesse o que estava acontecendo e adeus. Ela tinha gosto de frutas vermelhas e vinho. Ele não conseguiu conter um gemido baixinho, e Azel se inclinou mais em sua direção. As mãos dela pousaram em seu peito e ela agarrou a blusa dele, puxando-o mais para perto. E Noah queria beijá-la.
Queria fazer tantas coisas com Azel Kelly, sua mente estava sendo inundada por todas aquelas ideias, e ela estava suspirando junto à boca dele. Mas Azel estava bêbada. E mesmo que tivesse acabado de pedir a ajuda dele para ser imprudente, Noah tinha certeza de que não era aquilo que ela se referia. E ele não tinha a menor intenção de ser algo de que Azel viria a se arrepender. Aze, sussurrou ele. O nome pareceu íntimo em sua língua, de um jeito novo. Nunca a chamara assim por mais que quisesse. Ela se afastou, os olhos arregalados por trás dos óculos. Ah, Deus! Ai, meu Deus! Desculpa. Desculpa. Não sei o que está acontecendo comigo. Azel tentou se levantar, mas estava sem sapatos e ela não conseguia calçá-los de volta. Ei! Noah segurou a mão dela, mantendo-a ao seu lado. Podemos só culpar os mirtilos. Azel pareceu relaxar e deu um sorriso. São mesmo mirtilos muito fortes. Noah não conteve uma gargalhada. É mesmo. Eu não deveria ter feito isso. Azel tinha puxado os joelhos para cima e apoiado o queixo neles. Voltou a falar com os olhos fixos nos pés descalços, os sapatos esquecidos. Não era disso que eu estava falando quando disse que precisava da sua ajuda. Você não precisa se desculpar. Preciso sim. A expressão de Azel era séria quando se virou para ele. Não era isso que eu estava pedindo e não quero que você pense que eu estava tentando. Não sei tirar vantagem de você. Noah teria rido se ela não parecesse tão sincera e preocupada. Aze, se você não estivesse meio bêbada, eu continuaria te beijando. Ela conseguiu arregalar ainda mais os olhos. Sério? Sério. Ah, eu não, quer dizer, você é você. Isso. E eu sou. Gostosa. A risada de Azel ressoou no silêncio ao redor deles. E eu não faço seu tipo. Gostosa definitivamente é o meu tipo. Ela só balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar que ele estava falando sério. Agora Noah tinha uma nova missão. Convencer Azel Kelly de que ela era gostosa demais e que ele a queria. Então você vai me ajudar a seguir as pistas? Claro que sim. Quem você acha que está por trás delas? Azel deu de ombros. Talvez o pessoal do Clube do Livro? Não sei por que eles fariam isso, mas a verdade é que estão sempre aprontando alguma. Além do mais, todos os livros estão na seção de romance, e é o gênero favorito deles, então. Eu nem sei se as pistas são para mim, mas só tenho a sensação de que sei lá, de que podem me ajudar. Noah ainda não sabia bem o que ela queria dizer, mas assentiu como se soubesse, puxando os joelhos junto ao peito. Ele apoiou os antebraços e olhou para as plantas ao redor. Além dos arbustos de mirtilo, também havia moitinhas de morangos, mas as frutas já tinham sido colhidas no início do verão. Provavelmente era dali que vinha a famosa geleia de morango de Henry. Por um minuto, Noah se preocupou com a possibilidade de o avô de Logan sair e brigar com eles por estarem ali. Estar sentado do lado de fora no escuro, com uma garota bonita e uma garrafa de vinho possivelmente roubada o fazia se sentir com 16 anos de novo. Estou prestes a fazer 30 anos. A voz de Azel saiu baixa na escuridão, quase abafada pelo coro de grilos ao redor. Bem, daqui a 2 meses. Não posso me esquecer de comprar um presente. Ela soltou uma risadinha que era mais um bufo antes de continuar. Sinto como se tivesse esquecido de aproveitar os meus 20 anos. Como se não tivesse vivido eles por completo ou alguma coisa assim. Eu me sinto empacada. E as pistas vão te desempacar. A risada ofegante de Azel provocou um arrepio em Noah. Parece besteira, né? Não parece besteira. Só quero ter um verão divertido. Ou pelo menos o que sobrou dele. Bem, você contratou o cara certo. Não vou pagar você por isso. Noah riu. Ótimo. Isso faria com que eu me sentisse meio pervertido. Azel deu um tapa brincalhão no braço de Noah e se inclinou um pouco na direção dele antes de endireitar o corpo. Espera, quantos anos você tem? Perguntou ela como se, de repente, aquilo fosse muito importante. Noah gostava da Azel meio altinha. Era mais direta. E não o olhava mais como se não soubesse de que planeta ele vinha, era mais como se quisesse beijá-lo de novo. E ele gostava muito daquilo. 25. Azel gemeu e cobriu o rosto com as mãos. Não, você não pode ter 25. Meu Deus, agora eu sou uma velha tarada. Se tarada significa que você quer me levar pra cama, não vejo problema algum nisso. Outro tapa brincalhão, outra risadinha deliciosa de Azel. E quase 30 não é velha. É muito mais velha do que 25. E se você perguntar aos meus amigos, vão dizer que eu me comporto como se tivesse 70. Seus amigos? Logan conversa com animais, Gianni não consegue decidir se mora aqui ou no apartamento dela, e Anne vive numa briga unilateral com o dono do único bar da cidade que presta. Eles não deveriam te dizer como se comportar, Aze.
Ela estava rindo de novo, na verdade se dobrando de tanto rir, o cabelo caindo no rosto. O que eu quero saber, falou Aze ainda rindo, é se os animais respondem. Noah tomou outro gole de vinho. Ah meu Deus, espero que não. Mas eu amo todos eles, disse ela a risada mais fraca. É claro que ama. Eu só quis dizer que não deveria deixar a opinião deles ter tanta influência sobre você. Muito sensato para alguém tão jovem. Noah bufou e quase protestou, mas Azel estava se inclinando em sua direção, a lateral do corpo dela pressionada ao dele. Ele se viu incapaz de formar frases ou pensamentos completos, então apenas tomou outro gole de vinho e passou a garrafa para ela. Azel tomou um gole e suspirou. Sua cabeça estava quase encostada no ombro de Noah, os cachos macios acariciando o queixo dele. De onde é essa? Ela traçou devagar com o dedo a tatuagem de um escorpião na parte interna do antebraço dele. Noah estremeceu. Último ano do ensino médio. Achei que me faria parecer descolado o suficiente para impressionar uma garota. Funcionou? A voz dela saiu baixa e sonolenta. Azel ainda deslizava o dedo pelo braço dele e Noah teve que forçar o cérebro a pensar. Se fiquei descolado. Não muito. Quanto a impressionar a garota. Sim. A risadinha de Azel deslizou pelo braço dele. Aposto que você sempre impressiona a garota. Noah pigarreou. Algumas. Onde você consegue isso? Sempre tive curiosidade de saber. Os dedos dela correram pelas pulseiras trançadas coloridas que ele usava no pulso. Pulseiras da amizade, do tipo que meninas fazem em acampamentos de verão. As minhas sobrinhas fazem pra mim e mandam pelo correio. E você usa. Elas exigem provas fotográficas de que estou usando o tempo todo. Mais uma risadinha silenciosa. Você é um bom tio. Noah teria dado de ombros, mas não queria afastar a cabeça de Azel, que no momento estava apoiada nele. Na verdade, ele não era um bom tio, evitava ao máximo voltar ao lugar onde crescerá, mas também não queria contar aquilo a Azel. Queria que ela pensasse que ele era um bom tio, e mais maduro do que sua idade sugeriria. Queria que ela o considerasse qualquer coisa além de só um momento de diversão imprudente. Mas se era de diversão imprudente que Azel precisava, então era o que ele lhe daria. Qualquer coisa para passar mais tempo com ela. Aí estão vocês dois. Achamos que tinham ido embora. A voz de Anne cortou o silêncio e fez Azel se afastar de Noah, cambaleando. Ela teria caído se ele não houvesse segurado seu cotovelo e a mantido firme. Ou sido assassinados, acrescentou Gianni, surgindo logo atrás com uma lanterna. Ninguém vai ser assassinado aqui. Logan apareceu também com um gatinho preto aninhado nos braços. De onde tinha vindo aquele bicho? Era como se ele atraísse animais de rua. É tão escuro aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Gianni apontou a lanterna para o canteiro de morangos, iluminando a cena incriminadora. Azel, o vinho e Noah ao lado dela. Então ergueu as sobrancelhas. O que vocês estão fazendo? Comendo mirtilo, respondeu Azel, protegendo os olhos da luz. Você e Noah estavam sentados aqui, no escuro, comendo mirtilo? Anne falou comendo mirtilo, como se fosse a coisa mais absurda que ela pudesse imaginar. Era isso que a gente estava fazendo. Noah se levantou e estendeu a mão para Azel, que deixou que ele a ajudasse a se levantar. Ela limpou a terra do short e encarou as amigas. Desculpa ter bebido todo o vinho. Azel entregou a garrafa vazia a Logan quando passou por ele, cambaleando perigosamente no escuro. Vou levar ela para casa, anunciou Noah, seguindo Azel em direção à entrada de carros e ignorando a expressão de surpresa e curiosidade no rosto dos amigos. Para a casa dela. Não para a sua, gritou Anne para ele, que ignorou o comentário com um aceno de mão. Ele tinha interrompido o beijo, não tinha? Jamais tiraria vantagem de Azel, ou de qualquer outra mulher, mas estava animadíssimo para começar a aventura deles. E quando o verão acabasse, Azel o beijaria sem precisar de vinho. Capítulo 5. Asterisco, asterisco, asterisco. Azel estava de ressaca. Mas era quinta-feira e, como sempre, tinha marcado de tomar o café da manhã com o pai. Assim ali estavam eles, na mesa de sempre, na lanchonete da esquina da rua principal com a Avenida Central, a que tinha as melhores panquecas e um café medíocre. Quando saía dali a caminho do trabalho, Azel parava no café Pumpkin Spice para comprar algo que realmente valesse a pena beber. A lanchonete estava repleta dos clientes habituais dos dias úteis, que eram, em sua maioria, idosos muito barulhentos. A cabeça de Azel latejava toda vez que Amir Sharma levantava a voz para discutir com Rico Stevens sobre o bolão do futebol americano, e o grupo de aposentados no canto dos fundos ficava mais agitado a cada segundo. Você parece péssima, meu bem. Obrigada, pai. É muito gentil da sua parte dizer isso. Ele tomou um gole de café.
Você sabe que sou sincero. Eu tô de ressaca. Em uma quinta-feira? O prefeito parecia realmente chocado. Então, agir como uma adolescente poderia ser riscado da lista dela? Sim. Logan e Gianni acenderam uma fogueira ontem à noite. E as coisas saíram do controle. Azel deu uma risadinha enquanto tomava um gole do suco de laranja. As coisas não tinham saído do controle. Ela só havia perdido a cabeça, se embebedado em um canteiro de mirtilos e agarrado um pescador. Azel não sabia bem se aquele era o pontapé inicial que ela queria para os últimos meses dos seus 20 anos, mas sem dúvida tinha sido imprudente. Pode-se dizer que sim. Espero que você não tenha dirigido para casa embriagada. Azel se recusou a pensar no caminho de volta para casa, ou nos braços de Noah se flexionando ao volante, ou ainda na forma como ele a acompanhou até a porta de casa e a ajudou a entrar. Também não iria pensar no beijo que Noah deu em seu rosto ou na maneira como disse, "Boa noite, Aze." O apelido sussurrado naquela voz profunda provocou arrepios por todo o corpo dela. Não, ela não iria pensar naquilo. É claro que não dirigi para casa bêbada. Só para ter certeza. Tenho 29 anos, pai. E ainda assim continua sendo o meu bebê. O pai dela era constrangedor, mas adorável, por isso Azel deixou o comentário passar. Naquele dia, ele estava usando uma gravata com estampa de patinhos de borracha, uma camisa azul celeste e os óculos que eram a sua marca registrada e que não paravam de escorregar pelo nariz. Era difícil ficar irritada com o pai. E o Frank? Como ele tá? Bem, ele mandou um beijo pra você. Frank era o marido do pai e o motivo por que eles tinham se mudado para Druin Harbor. Ele era um segundo pai para Azel, mas ela provavelmente sempre o chamaria de Frank. E a mamãe? Está bem também, começando a se preparar para o ano letivo. A mãe de Azel tinha se mudado com eles para Druin Harbor e morava no andar de cima da casa que todos compartilhavam. Algumas pessoas achavam estranho, mas Azel não. Os pais nunca tinham se envolvido romanticamente. Eram apenas dois amigos que haviam decidido ter um bebê juntos e deu tudo certo. Azel não tinha irmãos, a não ser que contasse os dois bulldogs franceses da mãe, Diego e Frida, e a mãe com certeza contava. Ela dava aula de artes no ensino fundamental e era conhecida pelas esculturas escandalosas de pessoas nuas a que se dedicava no tempo livre. Alunos do ensino fundamental são tão mal educados. Não sei como ela aguenta. A sua mãe adora um desafio. Acho que sim. Azel sorriu para a nova garçonete que estava colocando um prato cheio de panquecas na frente dela. Obrigada. Prefeito Kelly, disse o pai, estendendo a mão para se apresentar, assim que a mulher pousou os pratos que trazia. Acho que não nos conhecemos. Ele abriu seu maior sorriso, e Azel mordeu o lábio com aquele jeito antiquado do pai. A mulher devolveu o sorriso e apertou a mão dele. Maribel, é um prazer conhecer o senhor. Você é nova na cidade? Sou. Nos mudamos há algumas semanas. E como estão indo as coisas até agora? Muito bem, obrigada. Azel ignorou o discurso de boas-vindas do pai e continuou a tomar o café da manhã. Ela já sabia tudo sobre Druin Harbor, mas Maribel parecia satisfeita com a conversa enquanto aproveitava para anotar o pedido de Dot e Norma, que estavam na mesa ao lado. Você sabe que é impossível conhecer todas as pessoas da cidade, certo? O pai a encarou com um sorriso bondoso, enquanto cortava um pedaço da omelete que havia pedido. Mas posso tentar. Pai, você já se sentiu, sei lá, empacado? Ele parou com uma garfada de omelete a meio caminho da boca. Então, abaixou o garfo. É claro, acho que todo mundo se sente assim às vezes. Por quê? Tá tudo bem? Azel fez um gesto de deixa pra lá. Não é nada sério. Só estou me sentindo, sei lá, inquieta. O pai sorriu e voltou a comer. Parece que você só precisa de um verão divertido, falou, entre uma mordida e outra. Um verão divertido. Eu continuaria te beijando. As palavras de Noah ecoaram em sua mente, como haviam feito a noite toda. Azel sentiu o rosto enrubescer. Amava o pai, mas certamente não iria discutir aquele tipo de verão divertido com ele. Sim, você tem razão. É claro que tenho. Sou seu pai. Azel sorriu, enquanto comia a última panqueca. Verdade. Bom, tenho que ir trabalhar. Ela se levantou e deu um beijo no rosto do pai. Amo você. Também amo você. O pai acenou em despedida e assim que Azel chegou ao lado de fora, ele já tinha se juntado à vice-prefeita Mindy e à melhor amiga dela, Tammy, que estavam na mesa ao lado. Azel sorriu para eles pela janela. O pai nunca se cansava de conversar com as pessoas. Era uma manhã quente, mas ainda não estava calor demais, então Azel decidiu aproveitar a sensação do sol da manhã no rosto.
A caminhada até a livraria era curta e mesmo com uma parada no café para pegar seu novo chá gelado favorito, de cidra de maçã, Azel chegou cedo. A loja só seria aberta dali a meia hora, então encontrar certo pescador encostado na porta verde esmeralda não era algo que ela esperava. Noah! Ele abriu um sorriso lento e Azel segurou o copo de chá gelado com mais força, como se fosse um escudo contra aquele sorriso. Ei! Disse ele, o tom baixo e profundo. O som daquela voz a cumprimentando fez com que ela esquecesse todo e qualquer pensamento coerente.